No caminho de volta da escola, ele adentrou a biblioteca pública da cidade. Como de costume, foi direto à estante de matemática em busca de mais uma charada, mais um enigma para se divertir. Quando, na capa, leu O Último Problema. Seus olhos se detiveram. Não tinha como haver outro que pudesse interessar mais. Suas mãos passavam as páginas ansiosamente. Sua mente processava as informações mais rápido que os olhos podiam ler. Quase não conseguia crer no que estava descobrindo. O último teorema de Fermat. Um mistério de verdade. Um verdadeiro problema de matemática, que permanecia sem solução por mais de 300 anos. Um problema que ele, um menino de 10 anos, conseguia entender, mas que a solução escapara aos maiores matemáticos da história pelos últimos 3 séculos. Ele não podia conter a inquietação e a euforia que o tomava. Ele teria que perseguir a solução. Ele precisava resolver o maior problema de matemática da história. Olá, eu sou Leonardo Montenegro, estudante de licenciatura em matemática, e esse IMEF foi escrito pelo professor Tiago Reis. Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre o último teorema de Fermat. Você conhece o famoso teorema dos triângulos retângulos? Ele alude às ternas pitagóricas, trios de números inteiros positivos a, b e c que satisfazem a relação a² igual a b² mais c². Dê uma olhada no IMEF sobre o teorema de Pitágoras. Você conhece algumas ternas pitagóricas, 5, 4 e 3, 13, 12 e 5. Existem infinitas delas. E quando trocamos os poentes por 3? Você conhece alguma solução? E por 4? E por 5? Pierre de Fermat foi um matemático amador. Atenção! Amador aqui não é no sentido pejorativo. Ocorre que a profissão de Fermat não era matemática. Ele era juiz de direito. Matemática era só o seu hobby. Mas, embora não fosse profissional, Fermat é um dos maiores matemáticos de todos os tempos, tendo contribuído para a teoria dos números, cálculo diferencial, geometria analítica, probabilidade e ótica. Cabe um IMEF no futuro sobre Pierre de Fermat, hein? Fermat não pertencia ao círculo matemático e não tinha preocupações em publicar suas pesquisas. Muitas contribuições de Fermat foram descobertas em suas anotações pessoais e em suas cartas a amigos. Foi uma diversão para as matemáticas e os matemáticos que vieram após ele verificar os escritos de Fermat. Ao longo do tempo, suas descobertas foram sendo confirmadas ou refutadas. Várias de suas afirmações foram demonstradas, as tornando teoremas, algumas outras verificadas que eram falsas. Tudo o que Fermat deixou foi sendo concluído, tudo foi sendo verificado. Até que uma última afirmação permanecia em aberto. Até então, ninguém conseguira verificar se era verdadeira ou falsa. Ficou conhecida como o último teorema de Fermat. Por volta de 1637, nas margens de uma das páginas de seu exemplar do livro Aritmética de Tiofanto, Fermat escreveu: é impossível separar um cubo em 2 cubos, ou uma quarta potência em 2 quartas potências, ou em geral, qualquer potência superior à segunda em 2 potências iguais. Em outras palavras, Fermat disse que a equação a elevado a n igual a b elevado a n mais c elevado a n não possui soluções inteiras não nulas a, b e c quando n é maior ou igual a 3. Como se não bastasse, Fermat ainda completou: descobriu uma prova verdadeiramente maravilhosa disso, que esta margem é demasiado estreita para conter. Diversas matemáticas e matemáticos tentaram, ao longo dos anos, demonstrar o último teorema de Fermat, ou pelo menos conseguir um contra-exemplo que atestasse que era falso. E não foi só gente curiosa não. Grandes nomes da matemática tentaram, mas não conseguiram. Provas para casos particulares surgiram. O próprio Fermat demonstrou para o caso n igual a 4. Outras demonstrações foram dadas para os casos n igual a 3, n igual a 5 e n igual a 7. Demonstrações foram sendo dadas para casos particulares. Algumas até para categorias infinitas de números. A primeira dessas, por exemplo, foi dada pela Sophie Germain, que demonstrou para n pertencente a uma determinada classe de números primos. Mas a dúvida se a afirmação era válida para todo n maior que 2 permanecia. Com a chegada dos computadores eletrônicos,
foi possível verificar que a afirmação de Fermat era verdadeira para todo o n até 4 milhões. Puxa, já dava para ver que Fermat estava correto para muitos e muitos n's. Mas você sabe como é a matemática, né? Ainda permanecia a pergunta se o teorema era verdadeiro para todo n inteiro maior que 2. O último teorema de Fermat acabou se tornando um dos maiores e mais famosos problemas da matemática. Prêmios e prêmios, inclusive muito dinheiro, foram oferecidos para quem conseguisse demonstrá-lo. Mais de 300 anos se passaram e nada. Até que o menino de 10 anos de idade, Andrew Wiles, se deparou com o problema e fez dele sua missão de vida. Wiles cresceu, estudou, se formou, se tornou doutor em matemática. Em 1986, já como professor e pesquisador com carreira consolidada, Andrew Wiles deixou de lado qualquer outra atividade e mergulhou em seu projeto: demonstrar o último teorema de Fermat. Wiles se debruçou na conjectura de Taniyama-Shimura-Valier. Peraí, o assunto não era o último teorema de Fermat? Em 1955, o matemático japonês Yutaka Taniyama propôs que toda curva elíptica correspondia a uma forma modular. Seu amigo, o também matemático japonês Goro Shimura, descobriu algumas evidências que corroboram com esse fato. Mais tarde, o matemático francês André Valier encontrou evidências ainda mais sólidas. Em 1984, o matemático alemão Gerhard Frey verificou que uma solução para a equação de Fermat geraria uma curva elíptica sem qualquer forma modular correspondente. Portanto, se o último teorema de Fermat fosse falso, existiria uma curva elíptica sem forma modular correspondente, o que significaria que a conjectura de Taniyama-Shimura-Valier seria falsa. Conversamente, se a conjectura de Taniyama-Shimura-Valier fosse verdadeira, então o último teorema de Fermat teria que ser verdadeiro. Em 1986, o matemático americano Ken Ribet, com a ajuda do também matemático americano Barry Mazur, consertou um erro na argumentação de Gerhard Frey. Tá aí um caminho, demonstrando se a conjectura de Taniyama-Shimura-Valier, o último teorema de Fermat, estaria demonstrado. Só tem um pequeno probleminha. A conjectura era extremamente difícil. Ninguém até então havia conseguido demonstrá-la. Desde Valier, não se havia feito qualquer avanço significativo nessa direção. Quase toda a comunidade matemática acreditava que ela era insolúvel. A história da conjectura Taniyama-Shimura-Valier também é bem bonita. Caberia um vídeo só para ela. Quando soube do resultado de Ribet, Wiles deu início ao seu projeto. Antes de mergulhar numa tentativa de demonstração em si, ele, que já era especialista em curvas elípticas, se debruçou a estudar todos os trabalhos recentes sobre o tema. Exercitou e praticou as mais novas técnicas até que se tornaram ferramentas naturais a ele. Só esse período de preparo durou 1 ano e meio. Ele passou a fazer o mínimo em suas obrigações como professor de Princeton e se refugiou em seu escritório de casa. Wiles passava horas, dias, semanas tentando achar um caminho, tentando encontrar uma brecha para atacar. Tinha uma ideia, pesquisava, a desenvolvia, até que nada. Começava do zero, tinha outra ideia, pesquisava, pensava e nada. Assim foi indo. Fazia um progresso aqui, outro ali, até juntar um bom número de avanços. Mas não divulgou nada, não publicou nada, não comentou nem com os amigos mais próximos. Em 1990, portanto 4 anos após iniciar seu projeto, Wiles, utilizando o elemento da teoria de Galois, fez progresso significativo, mas dali não conseguiu mais avançar. Já em 1991, Wiles resolveu voltar a frequentar os congressos de matemática. Deu certo, ele tomou conhecimento de uma técnica recém-criada. Wiles estudou com afinco essa técnica e utilizou em seu trabalho. Por ser de uma área que não era especialista, achou por bem compartilhar, pela primeira vez, o seu segredo. Já em 1993, Wiles pediu ao seu colega Nick Katz para conferir seus cálculos. Depois de meses de conferências, as contas de Wiles tinham a aprovação de Katz. Depois ainda de mais um bocado de trabalho, Wiles finalmente havia concluído seu projeto. Depois de 7 anos de intenso trabalho, estava demonstrada a conjectura de Taniyama-Shimura-Valier. Como consequência, estava demonstrado o último teorema de Fermat. Num congresso em Cambridge, sua cidade natal e universidade onde se formou, Andrew Wiles, numa série de 3 palestras,
divulgou seu resultado. Foi um frisson, um frenesi, uma agitação. Todos ficaram perplexos e contagiosamente empolgados. A notícia rapidamente se espalhou. Os veículos de mídia já faziam matérias e matérias sobre a novidade. Um dos maiores problemas de matemática da história havia sido resolvido. Como de costume na matemática e na ciência, o trabalho de Wiles foi avaliado por uma equipe de especialistas. Encontraram um erro. Sim, havia um erro. Seria a demonstração de Andrew Wiles mais uma dentre as dezenas, talvez centenas, de tentativas frustradas de vencer o último teorema? Wiles retomou seu trabalho na tentativa de consertar o erro. Wiles tentou e não conseguiu. Estava às vias de desistir, quando foi aconselhado a convidar alguém para o ajudar. Seu ex-aluno, o agora professor e pesquisador Richard Taylor, se juntou a ele em sua árdua tarefa. Wiles e Taylor juntos tentaram, mas não conseguiram. Um ano já havia se passado. Era hora de parar e tornar público o que falharam. Só mais um pouquinho. Taylor propôs a Wiles mais um mês de tentativa. E numa manhã de segunda-feira, Andrew Wiles teve a ideia de como consertar de vez o erro. Seu trabalho, de 130 páginas, foi minuciosamente examinado e finalmente considerado aprovado pelos especialistas. Não havia mais dúvida, não havia mais contestação. Estava demonstrado o último teorema de Fermat. É incrível! Andrew utilizou ferramentas de matemática muito sofisticadas. Algumas delas só haviam surgido após ele ter começado sua demonstração. A matemática usada e criada por Wiles não chegava nem aos sonhos dos matemáticos da época de Fermat. Esse vídeo é um recorte. Muita coisa ficou de fora. A história do último teorema de Fermat é tão rica que daria um filme. Ou melhor, daria um livro. Espera, já existe um filme sobre. Você pode assistir ao documentário produzido pela BBC. E, espera mais um pouco, também existe um livro. Vale muito a pena a leitura. Nele você encontra muitas informações legais que ficaram de fora aqui do vídeo.